Ok, bem, obrigado a todos por vir mais uma noite, né? Temos então essa última aula da semana, e temos semana que vem que é a semana da avaliação, e daí vamos ser mais uma semana, já que perdemos a semana por causa da minha gripe. Antes de começarmos, algumas perguntas. Então, uma pergunta, né, que foi enviada pela Mariângela. Sim, para quê? Uma pesada, né? Não, não, ótima pergunta. Que é, bem, por que que os deuses dão depois a capacidade de reprodução para os seres perfeitos? Né? Por que eles não geram eles já assim? Por que que eles não podem, enquanto seres completos, reproduzir? Então, segundo o mito, né, originalmente as pessoas nasciam da terra. Isso, na verdade, é outra ponte que poderia ter feito. Vou ver se cabe em mais alguma outra aula aqui, porque tem outro mito sobre pessoas que nascem da Terra em Platão, que é o mito do político. Né? Então, o diálogo político, Platão fala de uma época em que as pessoas nasciam da Terra velhas e ficavam mais e mais jovens. E, infelizmente, nós estamos no mundo em que a gente nasce novinho e de mães e fica mais velho. Benjamin Button. Era todo mundo Benjamin Button. Pois é. E tem razões para pensar que aquele mito, devemos entender que, na realidade, ambas as coisas estão sempre acontecendo. Né? São dois processos. Ele está descrevendo duas coisas que sempre acontecem, mas de forma mítica ele separa as duas coisas para tornar mais claro. Isso tem a ver com o fato que tem outras passagens. Uma que que vai talvez até aparecer hoje. Ahn, sim, vai até aparecer hoje, em que Platão fala de uma maneira meio misteriosa que as coisas não só ficam mais velhas, mas elas ficam mais novas no tempo. Ahn, então, originalmente, os seres redondos, seres esféricos, nasciam da Terra. O problema é que daí eles separam eles, né, para que eles não fiquem tão fortes. Né? O problema é que o Eros mata, né? O Eros é tão potente que quando as pessoas primeiro estão divididas e querem umas às outras, elas não fazem outra coisa do que se não buscar umas outras, e elas nem comem e nem bebem nem outra coisa. Né? Então, eles mudam os genitais por duas razões. Primeiramente, aparentemente, os genitais incluem daí no abraço amoroso um clímax, que antes não tinha. E por isso que o abraço amoroso não parava. E outra coisa que, tá bom, as pessoas vão se matando enquanto desejam uns às outras, porque negligenciam todas as outras coisas, então pelo menos elas podem ir se reproduzindo enquanto fazem isso, né? Quando é um homem e uma mulher. Né? Então essa é a coisa. Não é que antes não havia um jeito de reproduzir. Né? É simplesmente que tem um componente mortífero do Eros, porque ele é uma loucura, ele é uma obsessão, né? E daí incluir a reprodução como parte do Eros é um jeito de, vamos dizer, evitar com que a obsessão acabe com a raça humana. Né? Pelo menos no mito, é assim. Pergunta sobre, assim, podemos especular sobre o que isso quer dizer enquanto teoria do Eros, né? Mas, assim, é, algumas coisas eu já, assim, um pouco dessa explicação pode também ser tomada em um sentido mais abstrato, né? Que ele está falando sobre a relação da reprodução com o Eros e tal. Que daí é interessante que o lado reprodutivo do Eros não é o sentido dele, né? Mas é na realidade uma suavização do Eros como loucura. Né? Ahn, e também a Natália me perguntou sobre o mito órfico, sobre o esquartejamento de Dionísio. E isso tem a ver com o nosso mito. O Fernando Santoro traz isso como um elemento órfico no discurso de Aristófanes. Então, os órficos, há textos órficos que relatam esse mito sobre como
Zeus teria entregue ao jovem Dionísio o reinado do mundo. E os titãs, né, então os deuses pré-olímpicos, teriam ficado de alguma maneira insatisfeitos com isso. E eles seduziram o pobre menino com brinquedos, especialmente com um espelho. E quando ele estava distraído, eles raptaram ele e esquartejaram ele, rasgaram ele. E era parte central das celebrações dionisíacas, né? Um, Esse momento de rasgar um animal, né, com as próprias mãos. Né? Nas bacantes de Eurípides, as mulheres da família do rei de Tebas não reconhecem que ele é ele, elas estão no meio lá da celebração dionisíaca, acham que ele é um animal e daí pegam e rasgam, esquartejam ele. Um, Bem feito, ele não quis louvar Dionísio. Um, o, Essa, pelo menos, é assim, um pouco a moral da coisa. O Dionísio faz elas fazerem isso, induz essa específica loucura nelas, porque ele não quis louvar. Um, mas, enfim, então tem essa coisa de esquartejamento. Porém, o coração dele foi salvo por Apolo. Né? E daí, a partir desse coração, né, Zeus o reconstitui. Ele nasce de novo. E isso tem a ver de novo. Então, isso é um motivo que encontramos nesse nosso mito também, de divisão e reunião posterior de novo. Né? Também tem outras imagens órficas, por exemplo, quando ele fala da divisão, a gente falou como o Eros órfico, né, o Eros primogênito, ele nasce de um ovo. E ele compara dividir duas pessoas com pegar um fio de cabelo e você passar para cortar um ovo. Né? Então, tem várias coisas. O artigo do Santuário que tá no Drive pontua esses paralelos. Mas, então, hoje nós vamos falar sobre esse elemento de celeste. Né? Três, portanto, eram os gêneros, e assim constituídos, porque o masculino na origem era filho do Sol, o feminino da Terra, e o partícipe dos dois da Lua, porque também a Lua participa dos dois. Curioso isso, né? Ele dizer que a Lua participa dos dois. Lua tradicionalmente feminina na cultura grega. Porém, temos nos hinos órficos, a Lua é chamada de masculino e feminino também. Então parece que tinha uma fala órfica, né, de ver a Lua como andrógeno. Um, Agora, vamos ver as origens disso no Timeu um, e na República também. A gente vai olhar a República de Platão para nos ajudar. Mas primeiro eu quero falar um pouco sobre, né, essa ideia. Vamos contar aí o começo de tudo. Né? Essa ideia de mitos de origem em Platão. Porque podemos falar de causa de duas maneiras. Né? Podemos falar, por exemplo, quando a gente fala de um artesão, que ele é causa de uma estátua, de uma cadeira, o artesão existe primeiro e depois existe a cadeira. Porém, há também causas perpétuas. Então, por exemplo, falamos que nós falamos, assim, se fala, Platão fala, outros filósofos gregos falam, que há estações por causa do movimento do Sol. E aqui não é que primeiro há o movimento do Sol e depois existem estações. Sempre existem estações e sempre existe o movimento do Sol, mas qual estação depende do movimento do Sol. Se, quando o Sol está mais perto do hemisfério norte, está ao norte, e do Equador, e também está se mexendo para o norte, então é primavera no hemisfério norte e outono aqui embaixo. Né? Então, assim sucessivamente, a posição do Sol e o movimento do Sol determinam as estações na Terra. Então, há relações causais que também são simultâneas. Isso especialmente no caso, falamos ontem, retomamos a ideia de que a verdadeira realidade é a realidade inteligível, né? Conhecemos no pensamento
e não por meio das percepções. E as coisas perceptíveis para Platão, elas são reais na medida em que incorporam as formas, né? Incorporam os aspectos puros, vamos dizer. E os aspectos que não são misturados com seus contrários. Tem uns que são misturados com vários outros aspectos, né? Esse é o ponto do sofista, do Filebo, que esses aspectos não podem ser entendidos isoladamente, né? Porém, eles não são por si próprios misturados com seus contrários, que é o caso de como as coisas perceptíveis são sempre as coisas são misturadas com seu contrário. Algo que eu não pontuei na semana passada foi aquela coisa sobre a charada, sobre o eunuco, né? Então, no texto que a gente tinha, eles, infelizmente, eles falam, aqui tem aquela charada sobre o eunuco, e com isso eles já entregam a resposta, que é um pouco chato. Deixa eu ver se eu tenho com os textos de ontem aqui. Sim, sim, aqui. Hum, parecem-se muito as coisas perceptíveis, né? Com essas adivinhas de sentido duplo propostas nos banquetes, ou com o enigma infantil do eunuco que acertou uma pancada no morcego, né? O que é essa charada, né? Essa charada é o que é o que é. Um homem que não é um homem jogou e não jogou uma pedra que não é uma pedra num pássaro que não é um pássaro, né? Um eunuco jogou um pedaço de lama e não acertou, tá errado ali, no morcego. Então as coisas perceptíveis são assim, nunca são realmente inteiramente que a gente assiste. De certo modo são justos, de outro modo são injustos. De certo modo são belas, de outro modo são feias. Se uma coisa é o dobro de outra, ela também é metade de outra. Se uma coisa é grande em relação a outra, ela é pequena em relação a uma terceira. Um, e, então, a sua realidade deriva de sua incorporação, né? Do modo como incorporam as realidades inteligíveis, né? E as realidades e isso de novo não é que em um primeiro momento existem as realidades inteligíveis e daí depois as realidades inteligíveis fazem algo e surge o mundo perceptível. Não, as realidades inteligíveis elas sustentam o mundo perceptível. O... E há uma questão, então, quando a gente vê um mito sobre origem em Platão. Ah, o fato que ele conta uma origem, isso é apenas um recurso didático? Ou ele realmente quer dizer que houve um primeiro momento dessa coisa? Isso é particularmente debatido com respeito ahn, ao Timeu, sobre a criação do mundo. Esse papo de que em certo momento o, o demiurgo, né, alguma instância divina que age, né, que produz, ahm, por sua bondade, quis compartilhar sua bondade, fez esse mundo perceptível? Ou será que o que ele fala disso, ele está simplesmente contando uma história, produzindo uma imagem? Lembra? Ele diz que como o mundo é uma imagem, ele deve explicar o mundo por meio de uma imagem, né? E, e lembrar também que o filósofo é a pessoa que está acordada, que não leva a imagem, que não confunde imagem com original, né? O, o Demiurgo, quando ele conta a origem do mundo no Timeu, ele está realmente falando que houve um primeiro momento do mundo ou é uma relação eterna, né, vamos dizer, perpétua, né, em que e nesse sentido o Demiurgo seria talvez apenas um aspecto ou uma parte do mundo inteligível que explica essa sustentação, né, essa relação que o mundo inteligível sempre está sustentando o mundo perceptível. Ahm, Até hoje, não há consenso sobre isso entre leitores de Platão, entre estudiosos.
E desde a primeira geração, depois de Platão, não há consenso sobre isso. O que você está dizendo, então, é que, se eu entendi, é um debate sobre se é simbólico ou literal? Seria isso? Sim, então um jeito que se fala disso é se devemos ter uma leitura alegórica do Timeu Se é uma alegoria ou ou se é literal. literal. Sim. Isso é um jeito que as pessoas, de vez em quando, articulam esse debate. Aí essa querela está aí até hoje. Até hoje. Vamos ver, assim, a, a leitura literal é a literal, se oferece. Vamos ver hoje, agora, uma razão para a leitura alegórica. A razão principal, não menos, é que na sucessão de atividades do demiurgo, ele vai fazendo uma coisa depois da outra, ele também faz o tempo, né? O que é um pouco difícil de entender se ele já estava no tempo e fazendo as coisas uma depois da outra. Então, Tiago, você quer ler o texto? Está aí com o texto esse é o PDF do Timeu, que está na pasta. Então, começando de hora quando o pai, ahm, até ele mencionar nem mais novo. Ora, quando o pai que me engendrou que tinha gerado uma representação dos deuses eternos, animada e dotada de movimento, rejubilou. Por estar tão satisfeito, pensou como torná-la ainda mais semelhante ao arquétipo. Como acontece que este é o ser eterno, tentou, na medida do possível, tornar o mundo também ele eterno. Mas acontecia que a natureza daquele ser era eterna, e não era possível ajustar por completo a ser gerado. Então, pensou em construir uma imagem nova da eternidade. E, quando ordenou o céu, construiu, a partir da eternidade que permanece na unidade, uma imagem eterna que avança de acordo com o número. É aquilo a que chamamos tempo. De fato, os dias, as noites, os meses, os anos não existiam antes de o céu ter sido gerado, pois ele preparou a geração daqueles ao mesmo tempo que este era constituído. Todos eles são partes do tempo. E o que era e o que será são modalidades devenientes do tempo que aplicamos de forma incorreta ao ser eterno por via da nossa ignorância. Dizemos que é, que foi e que será, mas é a única palavra que lhe é própria de acordo com a verdade. Ao passo que era e será são adequadas para referir aquilo que devém ao longo do tempo, pois ambos são movimentos. No entanto, aquilo que é sempre imutável e móvel não é passível de se tornar mais velho, nem mais novo pelo passar do tempo, nem tornar-se de todo, nem no que é agora, nem no que será do futuro, bem como em nada daquilo que o devir atribui às coisas que os sentidos trazem, já que elas são modalidades devenientes, do tempo que imita a eternidade e que circulam de acordo com o número. Até aí também. Obrigado. Então, uma passagem densa, uma passagem famosa, especialmente por essa definição do tempo como uma imagem móvel da eternidade. Eu dei um curso inteiro sobre isso. O último curso que eu dei nessa sala foi sobre isso, foi um curso de pós-graduação. Vocês encontram no meu canal de YouTube, um seminário sobre o tempo e a presença. Então, eu não vou dizer tudo que eu tenho a respeito, não vou dizer tudo que eu tenho a dizer sobre isso, mas algumas coisas precisam ser ditas. Então, em primeiro lugar, explicando um pouco o começo dessa passagem, ele acabou de. O Timeu, então, depois de explicar aqueles princípios básicos da criação do mundo, que o Timeu cria por causa que ele é bom e que o mundo deve ser um animal vivo, o melhor animal vivo possível, que deve ser esférico. Daí, então, ele introduz que ele deve ser composto de quatro elementos. Então, ele descreve o corpo do mundo e também a alma do mundo. Então ele cria a alma do mundo. A gente vai olhar essa passagem um pouco logo depois, porque ela também tem a ver com esse debate alegórico ou literal. E daí ele terminou. E daí diz, ora, quando o pai que o engendrou se deu conta de que tinha gerado uma representação dos deuses eternos. Representação aqui é a galma. Tá? A galma quer dizer estátua. Tá? Então a ideia é que esse mundo é todo ele uma estátua, como você encontraria na frente de um santuário representando Deus. Um, e um,
é uma palavra cognata também com ah, gozo, júbilo, porque a ideia é que é uma representação do Deus no qual eles se deleitam, né? Por isso que é uma estátua do Deus, né? E então é uma representação dos deuses eternos. Então isso é interessante, né? Porque ele está se referindo ao paradigma do mundo no plural, né? Os deuses eternos. Então aquele paradigma inclui em si uma pluralidade, como a gente viu que se de fato o paradigma ele estiver pensando na cabeça o protógonos, o primogênito órfico, então ele contém em si, né, esses vários desses, ou todos os deuses, como a origem de todos eles, a semente de todos eles. Um, então ele quis transformar ele mais semelhante ao arquétipo. E aqui vale a pena vocês saberem sobre a origem da nossa palavra eterno, tá? E nosso conceito filosófico de eterno. A palavra grega para a eternidade é aion. Tá? E então isso hoje em dia a gente tem em português a palavra el, né, para uma era, né, um período de tempo muito longo. Também temos, se vocês já ouviram falar de gnosticismo, textos gnósticos falam de vários éons, né, e daí são uma espécie de divindade. Mas aion originalmente em grego quer dizer vida, ou duração de vida. Se você encontra esse termo em Homero, por exemplo, quer dizer isso. E Empédocles foi o primeiro a usá-lo no sentido de um período de tempo muito longo, porque ele usou isso para o período de duração de vida do mundo inteiro, né? Ele pensava que o mundo tinha esses ciclos de tudo se separar e tudo se reunir de novo. Primeiro ele está sob o domínio da rivalidade, que separa as coisas, daí depois do amor, que une as coisas. Então esse ciclo ele chamava de um El, então era o ciclo de vida do mundo. E agora, Platão é o primeiro a falar, então, do éon, né, do caráter eterno do ser vivo inteligível. Então, quando ele fala que esse ser é eterno, ele quer dizer isso é um ser exemplarmente vivo, né? E o tempo é uma imagem da vida daquele ser vivo, né? Então, vamos dizer, aquele ser vivo está inteiramente no presente, como ele explica um pouco depois, né? Só se pode usar a seu respeito. Não tem foi, não tem será. Como a gente viu também no poema de Parmênides. Não, né, ele disse que é aquilo que verdadeiramente está presente, não, nem foi, nem será. E isso, essa atividade, essa realidade, essa plenitude daquele ser vivo, isso é sua eternidade, né? Eternidade não é só negação do tempo, né? Eternidade mais tarde, né, teria essa formação, é a posse plena de si mesmo. Então, tem as várias partes não estão separadas, como se distribuídas. Agora a coisa só tem esse fiapo do presente, mas tem um bando de parte passada que já foi um bando de parte futura que não chegou ainda. Não, ela tem tudo de si junto, né? Essa é a ideia de eternidade, a ideia de uma vida plena, né, que está inteiramente realizado no presente, e o tempo seria uma imagem disso para coisas geradas, para coisas que sim mudam e vêm a ser e deixam de ser e tal, né? Então, isso é a ideia platônica aqui de tempo, essa imagem móvel da eternidade. E como vocês veem, é uma coisa que aparece em certo momento da descrição. Um, como parte desse. Ele daí cita dois aspectos do tempo. Por um lado, dias, noites, meses e anos, né? Ele chama de partes do tempo. Todos eles são partes do tempo. E o que era, né? O grego também só era, né? E será, são modalidades do tempo. A palavra aqui para modalidade é eidos, aspecto, forma, né? Então, ele tinha aqui entre formas e partes. O... Então, e ele diz aqui também que
ele diz que ambos são movimentos, ao passo que era e será são adequados para referir aquilo que devem ao longo do tempo, pois ambos são movimentos. Então, isso, e movimento aqui quer dizer mudança, né? Como eu mencionei algumas vezes, que o grego para o movimento kinesis também frequentemente quer dizer mudança. A ideia era é uma mudança, no sentido de que quando se diz que algo era, quer dizer que ela era e não e deixou de ser. E será é uma mudança, porque é uma coisa que não está presente e virá a ser presente, né? Então, era e será designam mudanças. De alguma forma, então, ah, para Platão, existe uma. A ideia é que nós podemos, por exemplo, pegar todas as mudanças e elencá-las uma depois da outra em uma linha do tempo. Isso depende de uma certa estrutura, né, montada pelo Demiurgo. Ah, tem algumas maneiras de entender isso. Por exemplo, sem o movimento regular dos planetas, esse é um jeito de entender isso. Você não tem, vamos dizer, um referencial para você dizer, por exemplo, hoje é 28 de janeiro de 2026, etc. Então, sem você ter isso, você não tem um referencial comum. Então, até mesmo você não consegue falar de um passado e um futuro comuns, né? Porque Platão diz que antes, né, a gente viu na passagem que ele começa a criar o mundo, que ele pegou um movimento caótico que já havia antes. Então, haveria várias mudanças caóticas, mas eram tão caóticas que elas nem estavam todas reunidas, vamos dizer, em uma mesma linha do tempo, né? Ou em um mesmo espaço. Isso tudo é obra do Demil. E nesse sentido, então, parece que se ele está criando a própria possibilidade de falar era e será, então ele está também criando a própria sucessão. Uma coisa acontece, depois outra, depois outra. E nesse sentido, não devemos levar um, a criação pontual do mundo em um certo momento do tempo, literalmente. Devemos interpretar isso como uma alegoria. Isso realmente é um dos principais argumentos que tem paralelo, assim, frequentemente nesses argumentos de interpretação filosófica, nós também temos argumentos filosóficos no meio, né? Então, de vez em quando você tem um problema que é levantado na interpretação de Platão, que na verdade é um problema mais geral sobre um, a ideia do começo do tempo, né? Que é um ponto que foi levantado por Leibniz contra Newton, né? Então tinha esse debate na época moderna de Leibniz e Newton. Leibniz defendia que o tempo por si não existia, era apenas uma relação entre coisas. Você apenas diz que uma coisa, assim, um evento é anterior ao outro, mas não existe um tempo além disso, enquanto Newton tinha mais essa ideia do tempo como container, né? Uma grande dimensão no qual as coisas estão. E um dos argumentos nessa troca, né, que tem a correspondência entre Leibniz e Clarke sobre isso, é por que não mais cedo? Então, Leibniz diz, ok, você acha que o tempo é algo real, né? Então ele deve fazer uma diferença. Vamos dizer que o mundo inteiro surgiu 5.000 anos antes. Que diferença faz? Não faz nenhuma diferença. Ponto para Leibniz. E tem algo parecido aqui. Se o demiurgo não está no tempo, está plenamente presente, só está no presente, o que quer dizer que ele fez isso no momento do tempo, né? E não em outro mais cedo, né? Não é. Então, também um argumento que aparece nesse debate. Não é exatamente. Esse argumento não é um argumento que derruba o oponente. Há respostas a isso. Você pode dizer, tudo bem, Platão não é Newton. Porém, ainda há e pode ser que não haja nenhum, não haja para o demiurgo o momento em que ele começa a agir. Mas a questão é se o mundo, ele é o tipo de coisa que tem começo, meio e fim, né? A gente representa
a vida do mundo? Com uma linha ou com um círculo? Essa é a questão. Porém, a questão da origem do mundo com começo, meio e fim, ah, e tem uma origem pontual, se você aceita que tem um começo literal, tem outros problemas. Por exemplo, a gente viu antes o problema da... Bom, não o problema, mas o relato de como os outros animais surgem. Né? Eles surgem por meio da transmigração das almas, uma transmigração que é uma punição. Bem, presumivelmente, se as almas vão transmigrar para novos corpos ou para novas espécies, as espécies já têm que estar por aí, né, se reproduzindo. Né? Você pode dizer, não, mas assim, é só a primeira geração, os deuses na medida, olha, essa pessoa foi um covarde, a gente vai lá e cria as primeiras mulheres para eles nascerem. Bem, também, como que as pessoas estavam nascendo se não tinha mulher ainda? Um, você pode dizer que é só, mas daí tem toda uma questão de eles querem que todas essas espécies distintas existam. E você, por exemplo, você vai precisar que haja tantos tiranos todo ano para que sempre haja lobos. Você vai precisar que haja tantos pessoas vaidosas para que haja pavões, né? Então tem toda uma série e aí essas espécies têm que ser todas mantidas na existência. Então, mais fácil de entender uma série de, vamos dizer, ciclos reprodutivos, né, ciclos de espécies, que estão como se fossem imbricados umas nas outras, sincronizados como engrenagens, do que pensar no começo desse sistema supercomplexo. Né? É como se, sabe, como que você começaria a pensar em como é que você desenharia a vida na Terra do zero? Né? Claro, hoje temos relatos assim, mas a questão é, na interpretação desse mito, já que ele não tem, vamos dizer, um longo relato evolutivo, talvez é mais simples pensar que ele está falando de forma mítica de relações que sempre existem. O, e outra. um, Bem, eu logo mais vou passar para um próximo texto, né, que também é outra indicação de que tem um pano de fundo que tem uma leitura alegórica aqui. Mas só para pontuar de novo que aqui ele diz: no entanto, aquilo que é sempre imutável e imóvel não é passível de se tornar mais velho nem mais novo pelo passar do tempo, nem tornar-se de todo, né? Ah, nem no que é agora, nem no que será no futuro. Então, aqui, de novo, ele, como se fosse, ele, debaixo do cobertor de uma negação, ele conseguiu enfiar essa ideia de que as coisas que não são eternas se tornam mais novas no tempo. Né? E, enfim, talvez, eu acho que eu vou trazer em outra aula o mito do político, que vamos ver que ele realmente acha que tem alguma realidade. E também no Parmênides tem um Parmênides, fora ser nome de filósofo, é nome de um diálogo de Platão. E nesse outro diálogo ele tem um argumento bem divertido sobre como quanto mais velho você se torna, mais novo você se torna. Então, quanto mais velhos vocês se tornarem, mais vocês vão gostar desse argumento. Um, tudo bem sobre sobre esse relato da criação do tempo, então? E, por favor. Curiosidade. Sim, sim. Um pouquinho desse assunto. Me lembrou um pouco aquele relato do livro de João. No início era o verbo era Deus, estava com Deus. Eu sei que essa palavra que é usada é a palavra grega, né? Se não logos. Ela tem algum significado, tem algum conceito nela que é emprestado do grego para falar sobre Deus ali como princípio de tudo? Tem. Tá, deixa eu. Tem mais alguma pergunta? Eu gosto de coletá-las. Bom, então, o que é mais interessante para o que a gente está falando aqui não é o logos, mas outra palavra grega, é arché, né? Então, a origem. Na origem era o verbo. Porque é também a mesma palavra que é usada na tradução grega de Gênesis. Né? Então, no início, Deus criou a céu e a terra. E esse no início, né, Bereshit, dá para entender
tanto, de novo, em sentido ah, temporal, num primeiro momento, Deus criou o céu e a terra, também dá para entender no sentido, no princípio das coisas, na fonte das coisas, né? Na fonte, Deus criou o céu e a terra. Né? Então, origem nesses dois sentidos. E de novo, tanto o Gênesis quanto a abertura do Evangelho de João podem ser entendidos dessas duas maneiras. Então, no início era o Logos. Então, ele está literalmente falando, olha, abra Gênesis, abra Gênesis. O que é a primeira coisa que Deus está fazendo? Ele está falando. Né? Então, no início era o verbo, estava falando. Porém, ele também pode estar falando no sentido de que, não, na origem das coisas, em Deus, no princípio de todas as coisas, está o verbo. Né? E daí, isso daí é essa afirmação cristã de que o logos, que quer dizer algo tipo como a razão, né? É outra palavra para que de vez em quando é usada pela a mesma realidade que aqui Platão descreve como demiurgo, o nous. Né? Quando você diz, a razão domina todas as coisas, a razão explica todas as coisas. Né? Então, a razão ela mesma é idêntica ou está de alguma maneira junta, una com o Deus que cria tudo. Né? A afirmação cristã muito forte de até onde a razão vai. Né? Então, nos neoplatônicos, nos comentadores mais posteriores de Platão, a partir do século II, com Plotino, a tese central deles é que o divino, no sentido mais estrito, que é a unidade, está além da razão. Né? E é algo daí bem cristão, dizer, não, a razão está até mesmo lá. E isso também se reflete em leituras de Gênesis. Então, talvez surpreenda vocês, mas, por exemplo, o filósofo judeu Filon de Alexandria, ele lia a abertura de Gênesis como dizendo: sim, primeiro Deus criou o mundo inteligível. No princípio, nas coisas inteligíveis, Deus criou o céu e a terra. E daí ele usou aquilo como um modelo para criar esse mundo perceptível. Né? Então, claro, Filon lia Platão. Sim. Mas essa mesma questão sobre se o Timeu é alegórico ou literal, daí entra depois para questões de como interpretar os textos né, hebraicos ou cristãos, e tanto porque as pessoas se inspiram em Platão, porque algumas pessoas tomam Platão como uma autoridade, também porque algumas pessoas daí também querem rejeitar Platão, né, dizer, não, esses pagãos não sabem nada. Então, esses tem. Ainda mais depois do cristianismo, né? Então, não, mas tem muito cristão que quer mostrar, especialmente nos primeiros séculos, que quer mostrar que o cristianismo é a verdadeira filosofia. E que, então, tudo que tem de verdade em Platão e tem também nos evangelhos. Deve ser palavra que já estava lá. Já né? tá. Que... Então, mas não estava. O Agostinho nos relata na Cidade de Deus que tinha um platonista que queria que os primeiros 14 versos de João estivessem escritos em ouro, porque ele achava que aquilo era o mais puro platonismo. Né? E o próprio Agostinho diz que ele mesmo só conseguiu entender como Deus não era um corpo depois de ler os filósofos platonistas. Então, várias relações. Como é que era mesmo? A visão do Agostinho sobre o tempo é parecida, não? Não. Mas A gente está fugindo um pouco. Tá? A gente... Só tentando lembrar, lembrar como é que era. Aquela Como é que era? tripartição de memória, atenção e expectativa. Então, eu posso literalmente falar sobre isso por muito tempo, porque meu doutorado foi sobre o tempo. Então, porque eu pensei, deve estar falando sobre o tempo. Vamos pausar aqui, vamos pular para a próxima página, que vai ser na página 104 agora. Então, na quarta página que está no PDF. Então, na quarta e na quinta página que estão no PDF. E no que vocês têm uma pequena
passagem aqui que começa no que respeita à alma. As pessoas encontraram. Ah, então, tecnicamente, a segunda, assim, não sei, a segunda folha do PDF, mas a quarta página. Estava no Timeu ainda. Isso. Então, 104. É 104. Está na 109? É. Como que é? Deixa eu ver. Tira sementes. Então, 104. É isso. Acho que tava dentro. Ótimo. Natália, você quer ler pra gente? Começa no que respeita à alma e chega até que é difícil de misturar com o mesmo. No que respeita à alma, ainda que só agora vamos tratar de falar dela, não é posterior ao corpo. O Deus não os estruturou desse modo, como se ela fosse mais nova. Ao constituí-los, não permitiu que o mais velho pudesse ser governado pelo mais novo. Ao passo que nós somos muito afetados pela casualidade, e, consequentemente, falamos também ao acaso. Já o Deus, graças à sua condição e virtude, constituiu a alma anterior ao corpo e mais velha do que ele, para o dominar e governar, sendo ele governado a partir dos seguintes recursos e do modo que se expõe. Entre o ser indivisível, que é imutável, e o ser divisível, que é gerado nos corpos, misturou uma terceira forma de ser feita a partir daquelas duas. E quanto à natureza do mesmo e do outro, estabeleceu, de igual modo, uma outra natureza entre o indivisível e o divisível dos seus corpos. Tomando as três naturezas, misturando-as todas numa só forma e pela força, harmonizou a natureza do outro, que é difícil de misturar com o mesmo. Obrigado. Então, aqui ele fala, a transição dele está explicando a criação do corpo, né? Então, que ele vai ter os quatro elementos, que vai ter uma proporção, de novo a palavra logos, quer dizer proporção também. E lá ele fala da proporção que há entre os vários elementos, que é uma harmonia. E agora ele vai falar da alma, mas ele quer explicar, olha, embora só agora a gente está falando da alma, na realidade, o Demil criou primeiro a alma, e depois o corpo. Né? Por quê? Porque ela é mais velha que ele para dominar e governar. Um tema que vimos nas leis. Sim, nas leis. No argumento das leis, que os sofistas, eles acham que as coisas são feitas por natureza, acaso e técnica, e por isso eles acham que a existência dos deuses é mera convenção, né? Porém, o Platão traz o argumento lá de que a alma precisa, como aquilo que move a si mesmo, precisa ser a fonte de todas as mudanças, logo ela é anterior aos corpos, e por isso as coisas da alma, como beleza, justiça, leis, arte e tal, são anteriores às coisas como duro, mole, frio, quente e tal. Então, as coisas da alma são anteriores às coisas dos corpos. Também. Ele usa aqui essa mesma ideia, ele também a chama de mais velha, naquele contexto, como ele chama aqui. De novo, tem gente que diz, mais velho. Não faz sentido falar de mais velho se tudo tem a mesma idade. Então, isso aqui, ponto para leitura literal. Né? Um, o... Tem também só lembrei disso agora, porque tem uma passagem importante para esse debate literal e alegórico que vem em outro contexto aqui, mas talvez vocês não saibam, mas, o mito da Atlântida vem do Timeu. Né? Platão é o primeiro a descrever a Atlântida e tal, e ele escreve isso nesse diálogo e no seguinte, o Critias. Mas enfim, só um ponto de curiosidade. E um encorajamento para vocês lerem o Timeu. Agora, é uma pena que a gente não pode simplesmente sentar e ler tudo por extenso. Então, ele faz, mas, de novo, embora esse ponto que ele a descreveu como mais velho seja um ponto para o literal,
por outro lado, essa passagem é importante para a defesa da leitura alegórica, porque ele está dizendo, olha, a gente não está contando as coisas da maneira como realmente aconteceram, né? A gente está falando isso de uma maneira mais didática, por isso que a gente começa com o corpo, depois passa para a alma. Então, por isso que é importante para a ideia que ele não está apresentando tudo do jeito que é. Eu também incluí um pouco mais disso e pedi que lesse até o final o jeito que a alma é feita, e não para por aí. Porque aqui ele realmente enfatiza o estatuto intermediário da alma, né? Ele fala que, como é que é? Ele diz que tem duas coisas. Tem o ser indivisível, que é imutável, então isso seria a presença inteligível, né, que é o que é, não muda. E, por outro lado, tem a presença divisível, que é gerada nos corpos, né? Então isso seria o jeito como as coisas são entre os corpos, ficam mudando, elas são relativas, parecem ser constituídas de contrários. Então, a alma seria entre uma coisa e outra, de alguma maneira. Então, ela nem é inteiramente inteligível, né? Nem é algo que é assim, contraditório como um corpo, de alguma coisa como perceptível. Sim, Leonardo. Isso tem alguma relação, tipo, direta com Parmênides, né? Bem, Não sei. bem, tem, assim, toda essa questão de... Bem, pode-se dizer, de modo geral, sim. Toda vez que Platão está falando sobre o ser imutável, o ser inteligível, ele está pensando em Parmênides. O... Agora, sobre Heráclito, então, assim, Heráclito é muito difícil de entender, desde a antiguidade ele é chamado de críptico, né, que é difícil de entender. Mas ele parecia falar assim, ele reconhecia que um, as coisas perceptíveis são todas contraditórias, todo assim, o ponto dele de falar que, por exemplo, fogo é água, vida é morte, Deus mortais são a mesma coisa. E, porém, ele não parece falar de uma realidade inteligível, que seria distinto disso, né? Que seria ela mesma realidade inteligível, a gente entende, ela é o que é, né? Ele não parece falar disso nos seus fragmentos. Mas ele fala assim de um logos, né? De um logos que estaria por trás disso tudo. Então, tem uma compreensão assim que rege essa troca constante de contrárias e tal, né? Tem alguma racionalidade nesse processo todo, mas ele não fala de umas realidades inteligíveis. Quando Platão fala dos corpos, como o jeito que eles estão constantemente mudando e tal, sim, Heráclito tá por trás disso. O Aristóteles nos diz que ele estudou com o filósofo heraclítico, e Heráclito aparece no Cratilo, né, e também no Teto mencionado. Um, então, depende, né? Um jeito de interpretar isso que ele disse agora sobre o tempo, né? Então, que as coisas que estão no tempo, elas são, assim, o foi e o será são, ou era e o será, que eles são mudanças. É realmente dizer, não, tudo realmente está constantemente mudando, né? E, não, e tudo que a gente percebe é um processo, né? Então, não há... Aí, platônicos posteriores vão tomar esse ponto de vista. Proclo, um deles. Não há uma diferença de princípio entre algo como a Copa do Mundo e uma estátua, né? A gente diz que a Copa do Mundo está acontecendo porque um dos jogos da Copa do Mundo está acontecendo. Ou estamos entre dois jogos da Copa do Mundo, né? As coisas, as atividades, a Copa do Mundo é uma série de atividades que acontecem uma depois da outra. E a gente diz que a Copa do Mundo está acontecendo porque uma delas está acontecendo. Da mesma maneira, isso não é um contraste assim, não é um tipo diferente de coisa dessa cadeira aí. Vocês olham essa cadeira aí, vocês acham, olha, é uma coisa que fica parada, não é uma atividade. Não. Tem uma atividade de ser cadeira agora, no próximo momento é outra atividade de ser cadeira, no momento seguinte é outra atividade, tudo é processo, né? E, então,
Isso é uma visão bem heraclítica que alguns platônicos tomam. Um, o- os grandes seguidores de Heráclito na antiguidade são os estoicos, né? Estoicos, porque os estoicos acham que realmente tudo está em processo de devir químico, substancial, as coisas estão mudando. Eles até rejeitam, por exemplo, que os céus sejam um tipo de coisa distinta, que lá tudo é imutável. Não, eles acham que o mundo teve um começo e terá um final, né? Então, no início era tudo uma espécie. Você tinha Zeus, ele era como se fosse uma semente no meio de um meio líquido, úmido, né? E ele é como uma semente no útero, ele constitui o mundo, né? Ele cresce no mundo, e daí com o céu, estrelas e terra e tudo. E daí, mas eventualmente todo mundo vai ser destruído porque ele vai ser consumido em fogo. E no meio tempo, o que alimenta os céus? Os céus estão sendo constantemente alimentados pelos vapores que sobem da Terra, né? Então, se você acorda muito cedo, né, você vai ver, né, fumacinhas subindo do Lago Paranoá, né? E daí isso aí está alimentando os corpos celestes, né? Então, eles são os grandes, os estoicos são os grandes defensores de Heráclito. E depois, quando tudo queima, né, no final do mundo, daí volta para o estado original de Zeus como semente do líquido, e tudo acontece exatamente da mesma maneira que aconteceu antes. Então, um ciclo de vida depois, daqui no tempo, os estoicos dizem que eu estarei aqui falando exatamente essas palavras. Tipo, eles não tinham também conceito tipo, que nós temos hoje, de viajar no tempo, né? Tipo, retornar um processo anterior. Não, os estoicos certamente não teriam. Se tinha alguma coisa assim na antiguidade, histórias de viajar no tempo. A gente fala um pouco de loops temporais que aparecem em Exíodo, né? Parece que os deuses já estão reagindo às coisas que não aconteceram ainda. Agora, algo ficcional no sentido que a gente fala, eu não tô lembrado, né? Eles usavam alguns tóxicos, né? Pra poder. Que isso aí é O quê? bem os históricos. Eles tinham alguma relação com droga. E parece que. Eu não Ah, lembro. sobre. A minha noção, a minha Oh, lembrança do estoicismo é mais aquela parte lá da não. ética. Eu não sabia essa parte cosmológica. Entendeu? É É, bem doidona. é bem doidão a parte cosmológica, mas era assim, era a cosmologia mais espalhada e aceita. E assim, os estoicos, na realidade, eles são as pessoas que dizem, olha, a única coisa que você tem que fazer é usar a sua razão. Você não tem que ir fazer uma iniciação lá, claro, você tem que usar a sua razão, você é o quê? Você é um cidadão dessa cidade, ou talvez do Império Romano, depende do lugar da época. Então, assim, é parte do seu dever, você tem que sacrificar para os deuses e tudo. Mas é tudo racional, né? Enquanto que, assim, são outros grupos, né? São os platonistas, especialmente, que vão enfatizar, não, olha, existem essas coisas, essa loucura divina, do que o Platão fala no Fedro, isso é muito importante para a saúde de sua alma, e você deve, então, buscar esse tipo de coisa e tal. Então, são os platonistas que são, assim, viagens, literalmente. Mas enfim, vamos voltar aos nossos. O interessante é que tem cristãos que dizem históricos também, né? Eles estão Mas depois. né? Mas deve ser só naquela parte da ética. Né? Não. Realmente eu não conheço. Porque se você está falando de estoicismo hoje é só isso. É aquela degradação que todo mundo sabe como é que tá. Então, os estoicos serão É conhecidos só isso dos incels. também por defender a providência, né? Como Zeus é como se fosse o código genético do mundo, ele está agindo em tudo no mundo, no menor corpo, para que daqui a um ciclo, para que nesse momento do ciclo de vida do mundo, eu esteja aqui falando essas coisas. Os Zeus está garantindo isso, eram deterministas. Então, eles eram grandes defensores da providência. Nesse sentido, os
cristãos gostavam deles, porém, deterministas, ruim, né? A maior parte dos astrólogos antigos eram estoicos, né? Eles eram deterministas. E também Tertuliano, né? Tertuliano era bem influenciado era o pai da igreja, muito influenciado pelos estoicos. Ele até chega a chamar Deus de um corpo, porque para os estoicos tudo é corpo, né? Tudo que é corpo. Mas Tertuliano fica louco, né? Ele fica na pira de uma heresia lá, uma mulher que era encarnação do Espírito Santo, alguma coisa assim. E daí, claro, isso é super, assim, embora ele seja um padre da igreja, as coisas muito parecidas com o que ele achava, fica intocável, né? Um, então, vamos voltar à vaca fria. O Réveillon no Mouton. Então, aqui ele fala claramente do Estatuto Intermediário da Alma, que também, como vimos, é algo que parece ser refletido na sequência dos discursos do simpósio, com o discurso de Aristófanes, sendo entre o discurso de Erixímaco, que é sobre a natureza, e o discurso de Agatão, que descreve o Eros como se fosse uma coisa imutável, e então uma forma platônica, uma realidade inteligível. Ok. Agora, então, isso sobre a possibilidade de leitura alegórica de mitos de origem, né? Isso é importante porque a gente vai falar agora de outro momento de mitos de origem, que é essa distribuição das almas pelas estrelas, né? A sua semeadura pelo mundo. Então, isso aqui agora, página 118. Logo depois no PDF. Essa passagem vem logo depois do discurso do Demiurgo aos deuses. Eu lembro que a gente leu em que diz: olha, eu não posso criar tudo, porque tudo que sai da minha mão é imortal, então vocês vão ter que criar as coisas mortais. E vimos que isso é um jeito positivo de reinterpretar o ciúme divino. Não é que ele está retraindo, tirando a imortalidade dessas criaturas que ele cria, mas é que ele quer criar coisas mortais, então ele vai ter que criar coisas deficientes, porque faz parte da perfeição do mundo que existam também coisas deficientes, né? E então ele diz, olha, mas primeiro eu vou criar a alma, né? Porque é a parte imortal dos outros seres vivos. Então eu vou fazer isso. E então é isso que ele descreve agora nessa passagem. Iago, você está com o texto aí? Você quer ler a partir de Assim Falou? E, bem, pode ir até, se chamaria, não, peraí, um pouco mais, né? Ah, se você tem fôlego, vai até, não fosse a casa dos próprios males. Assim falou que, voltado ao recipiente que anteriormente tinha composto a alma do universo por meio de uma mistura, então nele os restos já tinham para os misturar mais ou menos da mesma maneira. Porém, comparativamente à primeira mistura, essa não ficou com o mesmo teor de pureza, assim como o segundo ou terceiro grau. Depois de ter constituído o todo, dividiu-o em número de almas igual ao de astros e atribuiu uma a cada um. Fazendo-os embarcar como num carro, mostrou-lhes a natureza do universo e deu-lhes a conhecer as leis que lhes estavam destinadas, a saber. A primeira gênese seria estabelecida como idêntica para todos, de modo a que nenhuma fosse depreciada por ele. Era obrigatório que, uma vez determinadas pelos instrumentos do tempo adequados a cada um, gerassem dos seres vivos o que mais venerasse os deuses. E por a natureza humana ser dupla, aquela espécie mais forte seria a que posteriormente se chamaria macho. Sempre que fossem implantadas nos corpos, por necessidade, lhes fossem acrescentadas partes, enquanto outras seriam retiradas do corpo, em todas elas surgiria, necessariamente em primeiro lugar, uma sensação única e congênita gerada por impressões violentas. Em segundo lugar, o desejo amoroso que amanheceu de cabeça primeiro. Depois destes, o temor, a cólera e todas as sensações que se cercam.
que se seguem e todas as por natureza circunstanciais se diferenciam destas. Se as dominarem, viverão de forma justa, mas se forem incomodados por ela, viverão de forma injusta. Aquele que viver bem durante o tempo que lhe cabe regressará ao morador do astro que lhe está associado, para aí ter uma vida feliz e conforme. Mas, se extraviar, recairá sobre si a natureza de mulher na segunda geração. E se mesmo nessa condição não cessar de praticar o mal, será sempre gerado como uma forma de mal, assumindo uma ou outra forma, conforme o tipo de mal que pratique. Ao mudar o seu estado interior, não se verá livre desses sofrimentos, enquanto for arrastado pelo percurso do mesmo e do semelhante com a vasta massa formada de fogo, água, ar e terra que depois se juntou a ele. Só quando dominasse por meio da razão essa massa turbulenta e irracional, voltaria à forma para o seu estado primeiro ideal. Assim, o Deus, depois de lhe ter dado todas as prescrições para que não fosse responsável pelo mal que pudesse existir entre eles, semeou algumas na terra e outras na lua, e ainda outras nos restantes instrumentos do corpo. Depois da sementeira, concedeu aos jovens deuses a tarefa de formar os corpos mortais, e de adicionar o que se restava e era necessário ao humano. Depois de terem completado tudo quanto restava a fazer, concedeu-lhes a tarefa de governá-lo, à medida do possível, para que orientassem esse ser vivo mortal da forma melhor e mais bela, de modo que não fosse a causa dos próprios males. Obrigado. Até aí. Então, aqui temos. Então, o primeiro lugar, coisa a observar que nós temos, então, aqui em outro diálogo platônico, temos esse motivo das almas destruídas pelas estrelas. Como essa distribuição acontece é um pouco ambígua, né? Então, ele primeiro diz, dividiu em número de almas igual ao de astros e atribuiu uma a cada um. Isso parece dizer que tem uma correspondência 1 a 1 entre almas e astros, né? Mas, assim, isso pode ser um pouco também uma metáfora, né? Pode ser como quando Deus diz a Abraão, olha as estrelas no céu, né? Você terá tantos filhos quanto eles, né? Então, apenas pode ser só um jeito de dizer muitos, né? Porém, ele também daí volta a esse termo, dizendo que ele disseminou elas pelos instrumentos do tempo adequados a cada uma, né? Então aqui estão, parece que é especialmente os planetas, né? Porque todo astro, ele é um instrumento do tempo para Platão, porque os seus períodos regulares marcam períodos de tempo. Porém, todas as estrelas fixas, elas movem juntas, né, com o céu, né? Então elas não estão, cada uma delas, medindo o tempo separadamente. Então parece aqui que ele está pensando principalmente nos planetas. Depois ele diz, assim o Deus, depois de lhes ter dado todas as prescrições para que não fosse responsável pelo mal que pudesse existir entre elas, semeou algumas na terra e outras na lua, e ainda outras nos restantes instrumentos do tempo. Ou seja, aqui ele incluiu a terra, importante, que a gente também vê no discurso de Aristófanes, e aqui ele diz algumas. Então parece ter várias almas em cada um desses. Por isso, há jeitos distintos de ler isso, de resolver essas tensões. O importante mais para mim é que tem esse motivo aqui, né? E esse motivo aqui está ligado ao tema da transmigração, né? Quando ele explica, quando ele semeia as almas nos seus, vamos dizer, nos seus habitats naturais, nos seus astros, ele também explica as regras pelas quais serão julgadas, né? E se elas forem boas, elas voltam para o astro; se elas forem injustas, elas vão transmigrando, né? E então, e por que ele faz isso? Para que ele não fosse responsável pelo mal, né? Isso é algo, é como se ele está obtendo o consentimento delas. Assim, olha, isso aqui são as regras do jogo. Eu já expliquei as regras do jogo para vocês. Vocês sabem isso naturalmente, enquanto almas, tá? Não venham reclamar depois. Essa é a ideia. Então, o Platão está protegendo essa ideia de que os deuses não são causa de mal nenhum, né? O mal nós nos causamos por nossos vícios, né? Ele, na passagem da República, em que critica os poetas,
Uma das passagens que ele critica de Homero é uma que diz que Zeus tem dois vasos do seu lado, e um tem todas as coisas boas e outro tem todos os males. Ele distribui isso para nós. Eu acho que isso simplesmente é um pai se lamentando da morte do filho. Ele diz, parece que Zeus me deu muito do vaso errado. Assim. Mas enfim, daí o Sócrates diz assim, não, na nossa idade ideal, criança não pode escutar essa história. Daí ela vai ficar ela vai ficar achando que os deuses podem maltratar ela e dar coisas ruins para ela? Não. Então, mas fica a pergunta, qual é o ponto disso? Né? Assim, explicar as regras para essas almas antes delas nascerem faz sentido isso. Agora, por que lhes dar uma habitação nos céus? Né? O que isso explica na nossa vida? Né? Nessa vida perceptiva. Afinal, isso aqui é um discurso verossímil para explicar o mundo perceptivo que a gente vive e conhece. Né? O que isso explica? Alguém se aventura? Extraterrestre. Eu sei muito nessa questão de Porque as almas- bibliotária dos planetas. Tá? Porque as almas se encontram nos lugares mais elevados, é isso? Porque as almas se encontram nos. Por que dizer que nós viemos das estrelas? Né? Tem esse Viveu aí um. Eu não sei, mas me parece que é uma coisa meio. Quanto mais elevado, mais inteligível. Eu não sei dessa coisa da SESI. Quanto mais para cima, quanto mais para. É possível que seja Mais um elemento substancial, é mais. mas, por outro lado, isso você bastaria, então, explicar não, que a alma é imortal tem uma existência separada do corpo. Então é por isso que ela tem algo inteligível, algo que não é perceptível. Aqui a gente está associando ela a corpos visíveis, a planetas. Né? Então tem uma explicação aqui que a coloca no mundo perceptivo. Então, vamos. Eu acho que a resposta está na menção à transmigração. E para explicar isso, eu trouxe. Vocês também têm o texto da República, que está no PDF. Né? E nesse texto, isso é um outro mito. É um mito que se encontra no final da República, né? Que é alguém que teve o privilégio de ver como é a julgamento e escolha e o pós-vida, né? O que acontece com as almas depois da morte. Ele se chama Air, né? Se eu lembro corretamente, é um soldado que assim ele é transportado para ter essa visão logo antes deles, assim, ele está lá na pira para queimarem ele, mas ele assim é levado para ter essa visão e daí volta antes deles queimarem o corpo dele, né? Acorda. E então isso aqui é outro PDF, né, da República. Então aqui na página 465 do livro, então 617 B, né, BC. Ele está falando de como as almas chegam, né, para escolherem as suas próximas vidas. Essa parte eu vou ler um pouco para acelerar as coisas. Então ele encontra lá, as almas encontram lá três figuras, que são as três moiras, os fados, né, os destinos. Laquese, Cloto e Atropos. Esses nomes querem dizer distributriz, né? Laquese, que distribui. Cloto, tecelã, e Atropos, inflexível. Né? Então, essas três. E daí tem um arauto lá, um profeta, né? Traduzido aqui como profeta, e que explica para as almas como é que isso vai funcionar. Então, Laquese tem um bando de sortes.
e também modelos de vida. Modelo aqui, a palavra é paradigma, é o mesmo palavra para o modelo do mundo do Shmuel. Tá? Então, da mesma maneira como o Demiurgo ele escolheu o mais belo modelo para criar o mundo, elas vão ter que escolher o modelo da vida que elas vão levar. Tá? E também tem sortes, né? Então, eu não sei se vocês fazem isso, né? É como tirar a sorte, né? Você tem vários, vamos dizer, várias coisas, várias tiras, algumas são mais longas, outras são mais curtas, e você dá para as pessoas escolherem, né? E daí você descobre quem tirou a mais curta, esse tipo de coisa. Então, sortes. Então, tem um sorteio para ver a ordem com que as almas vão escolher as suas vidas. Tem mais modelos do que almas. Então, até mesmo a última a escolher vai ter uma opção. E também ele enfatiza, olha, vocês estão escolhendo os modelos de suas vidas. De novo, o Deus não tem culpa. Vocês escolheram a vida. E, é, um, e é, esses modelos de vida não é apenas do tipo, você é um professor, você é um cavalo. Não. Elas são coisas detalhadas. Então, na próxima página, ele descreve os modelos de vida. Havia dos mais variados gêneros, de animais de toda a espécie, de homens de diferentes condições. Tiranias também havia, algumas para toda a vida, outras destruídas a meio caminho, acabando em pobreza, exílio e mendicidade, como também vidas de varões famosos pela beleza dos traços, robustez e força nas competições, ou pela nobreza do berço e virtudes dos antepassados, também de gente obscura sob todos os aspectos, e de mulheres nas mesmas proporções. Não havia ordem estabelecida para a colocação das almas, por ser fatal mudar em todas elas de vida, de acordo com sua própria escolha. Ou seja, não havia um caráter ajustado com cada uma dessas vidas. Né? Porque o caráter da alma, ela que faz pelas suas escolhas dentro dessas vidas. Mas essas vidas, elas são realmente papéis, não só uma vocação, mas com detalhes da vida. Né? As demais formas estavam baralhadas de mistura com a riqueza e a pobreza, a doença e a saúde. E alguns se mantinham no meio termo disso tudo. Então, ou seja, se você é um tirano que no meio da vida assim, é deposto, se você é uma pessoa que nasceu de uma boa família, mas depois acaba em outro país, esses tipos de detalhes estão nesses modelos, né? Estão nessas vidas que as pessoas escolhem. E ele daí descreve como as pessoas escolhem esse tipo, as várias vidas, né? E ele tem várias coisas bem plásticas. Então, por exemplo, uma pessoa que sempre viveu na cidade ideal, nos céus, ela escolhe super mal, porque ela não tem experiência de sofrimento. E ela não era um filósofo. E então ela acaba escolhendo uma vida super ruim, porque ela não tinha praticado a filosofia, muito embora tivesse vivido na melhor cidade possível. E agora ele diz: era um espetáculo admirável, como cada alma escolhia sua vida, nada mais triste, risível e estranho a um só tempo. A maioria escolhia de acordo com a experiência adquirida na vida anterior. Né? Desse modo, ele contou como viu a alma que fora de Orfeu preferir a existência de um cisne, de ódio ao gênero feminino, tendo sido morto por mulheres, não queria nascer outra vez de mulher. Então, no mito órfico, não é só Dionísio que é morto que é esquartejado pelos titãs, também Orfeu é esquartejado por mulheres. Um, Viu como a alma de Tamira se decidiu pela vida de um roxinol inverso, um cisne passar para a vida humana, que também fizeram outras aves canoras. Né? A alma sorteada em 20º lugar escolheu a vida de leão, era de Ajax, filho de Telamão, que repelia a condição humana por ainda lembrar-se do julgamento das aves. Então, vamos refletir agora o que esse mito quer dizer. Primeiramente, o que quer dizer que a ideia é que há modelos de vida, né? Que nossa vida tem um modelo. Antes de pensar sobre essa ideia de escolha, a ideia que nossa vida tem um modelo parece e que é um modelo que tem começo, meio e fim,
é um modelo também que inclui não só a nossa vocação, o que a gente escolhe fazer, mas também as circunstâncias da nossa vida. Então, eu acho que com essa ideia do modelo, Platão está falando de maneira muito geral dessa ideia de que as nossas vidas têm sentido. Né? A nossa vida é como se fosse uma história contada. Né? E então, os acidentes da nossa vida, né, as coisas que a gente não escolheu, onde a gente nasceu, de quem nasceu, também os acidentes, por exemplo, de carro ou de tropeçar, que nos ocorreram, ou também os acidentes no sentido de ganhar loteria, isso tudo faz parte isso é tudo tecido junto com as escolhas para formar uma história que faz sentido, né, que tem começo, meio e fim. Né? Porém, tem um problema essa ideia de que nossas vidas têm sentido. Porque se as nossas vidas têm sentido, então, de certa maneira, ahm, o, as nossas escolhas não são inteiramente livres. A gente não pode fazer qualquer coisa, né? Porque a gente está, de alguma maneira, constrangido pelo, vamos dizer, o sentido da nossa história. Se a alma vai ser aquilo que move a si mesma, né? Como a gente viu no Fedro, também nas leis, e também as nossas vidas têm sentido, nós temos que pensar, então, que a gente escolheu, de alguma maneira, essa vida antes mesmo de nascermos. Se as condições do nosso nascimento, né, são o começo de uma história, do qual a gente ainda agora está fazendo parte também, e nós, agora, na nossa ação agora, a gente não escolheu como nascemos. Né? Agora, a gente não influencia quais pais tivemos. Porém, se é para a gente ser agora, enquanto pessoas que foram formadas pelo fato de ter aqueles pais, nós somos agora livres, é porque aquilo foi resultado de uma escolha nossa. Então, isso é uma motivação para você pensar por que é a transmigração? Por que houve uma escolha de vida? Porque a vida, por um lado, tem sentido, mas, por outro lado, somos livres. E daí um jeito de conciliar essas duas ideias é dizer que a gente escolheu essa vida antes de nascer. Agora, como é que você escolhe uma vida? A gente não tem nenhuma escolha parecida com isso dentro da vida. Dentro da vida, nós fazemos muitas escolhas, mas é sempre à luz, vamos dizer, de certas prioridades que temos e a gente sempre escolhe uma coisa dentro da vida. A gente não escolhe uma vida inteira, incluindo até de quem nascemos. Não temos nenhuma experiência disso. Porém, se a gente vai escolher alguma coisa, a gente precisa, em primeiro lugar, precisa ser uma escolha, precisa ter alternativas. Né? E por outro lado, nós precisamos, essas alternativas precisam ser coisas que a gente pode assumir realmente. Né? Então, por exemplo, você não pode, não é realmente uma escolha se você pergunta para uma pessoa que nunca não tem nada a ver com filosofia, escuta, Kant ou Hegel? Né? Isso não é uma opção viva para ela, porque ela não tem nada a ver com aquilo. Também, para escolhermos vidas, não precisamos ter apenas várias alternativas, nós precisamos ter uma base para entender o que é escolher uma vida, temos que ter vivido outras vidas. Né? Ou seja, então essa, querer sustentar essas duas ideias, que a vida tem sentido, como uma história, e por outro lado, que nós somos livres, nos leva justamente à ideia que nós transmigramos, né, que nós tivemos outras vidas e que nós escolhemos a próxima vida. Porém, tem um problema aqui. Tudo isso está sob perspectiva, sob hipótese, de que nós somos livres. Porém, se o que a gente faz a cada momento é apenas reagir à nossa última vida, como as pessoas aqui estão fazendo, a gente não vai ser muito livre. Né? Se o que a gente faz é, por exemplo, antes eu vivi uma vida em que eu fui morto por mulheres. Então agora eu vou ser um cisne para não ter que a ver com mulheres. Não sei por que cisnes são, de alguma maneira, protegidos de mulheres, mas é o que o Orfeu pensou aqui. Se você está sempre reagindo à sua última coisa, ou, sabe, você vê isso em vários relatos, né? Por que você está com essa assim, de transmigração hoje, né? Pessoas que por que você escolheu, né, ser uma pessoa
que luta muito com a sua dieta. É porque isso era tarefa que te sobrou da última vida sua, né? Que lá você, não sei, você era um glutão, alguma coisa assim. Então agora você decidiu trabalhar nisso. Se você está sempre reagindo, você não é livre. Né? Por exemplo, a ideia de, por exemplo, você foi um tirano, você foi um lobo de uma pessoa. Então agora você nasce como lobo. Né? Também, você está simplesmente reagindo ao último. Se a nossa vida é simplesmente reagir à última vida, então não somos livres. Para sermos livres, nós precisamos ter uma norma interna para a nossa vida, né? De como deve ser a nossa vida, né? E então nós precisamos de como uma norma de como é viver, né? Como uma alma imortal, como um ser vivo imortal. E é justamente isso que aprendemos dos astros. Os astros, eles são seres vivos imortais, né? Dizer que nós pertencemos a um certo astro é dizer que nós temos, vamos dizer, um referencial de como é uma boa vida, de como deveria ser a nossa vida, a vida que nos é familiar, que é vamos dizer, a família que é a vida de onde viemos, né? A vida de Marte, de Saturno, de Júpiter, né? E isso é algo que é nosso e que não é um referencial que veio simplesmente reagir da última vida, né? Então, parece para mim que a ideia de você semear as almas pelos astros é você dizer, olha, a gente não precisa escolher que tipo de vida a gente quer apenas com respeito às nossas últimas experiências, né? Nós temos nos astros, nós temos em algum astro que é o nosso astro, daí uma pergunta, como que eu sei de qual astro eu venho? Isso é outra pergunta. Mas, em princípio, cada um de nós temos uma norma para como seria uma vida imortal, né? Que é a vida desse astro, que nos guiaria, que deveria nos guiar na nossa escolha de vida. Ótimo, senão nos levou, a gente ainda tem 8 minutos. Então, isso foi um raciocínio um pouco denso. Então, eu imagino que haja aqui algumas perguntas sobre coisas que eu passei rápido. Então, sim, tudo bem. Parece que a alma tem vida perfeita, já que ela volta, vai e volta. Ela volta para a coisa não perfeita. É isso? Não sei. Tipo, é como se lá fosse perfeito, né? Sim, Lá, sim. diferente. Uhum. Aí A ela ideia. volta. É, Escolhe a não perfectibilidade. é. Então, tem uma pergunta: por que que a alma desce? Já Né? que ela é perfeita lá. Se já que ela é perfeita lá, por que que ela desce? Tem uma razão cosmológica. Precisa ter. Precisa ter gente, precisa ter bicho. Precisa ter gente e bicho. Agora, como que os deuses, vamos dizer, convencem a alma disso? Né? Como é que eles convencem a alma de querer descer? Então, uma das hipóteses bem, porque é dito, olha, os deuses criam os corpos para as almas, né? Então, quando eles criam os corpos para as almas, eles têm uma interpretação desse texto que eles também dão para as almas desejos irracionais, né? Então, eles dão para elas, vamos dizer, desejo de ambição, desejo disso, daquilo. Você dá um chute nela assim. Então, tem outras visões, tem outras ideias, por exemplo, isso, assim, não sai só dos textos, você precisa de mais argumentos, filosofia por trás, mas o que? As almas lá em cima, elas acompanham os astros, vivem nos astros, mas elas só estão contemplando o espetáculo dos céus. Porém, os astros, eles são efetivos, eles têm efeitos aqui embaixo, eles fazem parte da governança do mundo, né? E aqui isso pode se tornar mais fácil de entender se você trazer um pouco de astrologia, né? Então, por exemplo, Marte, ele está produzindo aniquilação e conflitos. Vênus está produzindo amor e paixão. Júpiter está produzindo paz e governo, essas coisas. E elas querem ser como os pais delas. Elas querem ser como os deuses. Não querem ser só contemplar. Querem também participar do governo do mundo.
Então elas descem para participar também do governo do mundo, né? Então, é como se Então, elas tivessem uma necessidade já meio carnal, deles. Como se elas tivessem já uma necessidade de então, você pode, assim, um jeito de, uma pré-encarnação, pré-carnalização, se você elas. então, mas assim, essa pré-canalização, você pode ter uma ideia negativa disso, né? Não, eu tô Ou, pensando sim, assim, essa é só a ideia de ter um corpo. Assim, a necessidade de ter um corpo para não ficar porque eu não sei assim, tipo, às vezes parece que a ideia do eterno, da antiga, essa ideia de contemplação, então é uma coisa meio perene, chata, né, que você fica lá, não tem muito, é uma coisa meio parada, assim, contemplar como se fosse uma coisa que tivesse, né, entrasse numa espécie de paralisia. Não tem efetividade da vida. Então, então, assim, qual exatamente é o problema com a contemplação? Diferentes visões sobre isso. Porque, de novo, essa ideia que seria chato e tal, tem não exatamente como os antigos pensavam isso, mas apenas, assim, pode ser que pode pensar o tempo como elas estão sendo plantadas lá, pode pensar que então é como se fosse um nascidouro de almas. Então elas se formam, né? Elas se formam lá em cima. Elas aprenderam tudo que tem que aprender. E agora elas querem agir como os deuses, querem também agir aqui embaixo. Mas essa ideia de por que as almas descem é uma ideia que também os assim chamados gnósticos, então os cristãos alternativos, né, para não usar o termo pejorativo, eles achavam que esse mundo, né, criado é criado por um Deus ignorante, até maligno, né? Eles chamavam os deuses celestes de arcontes, governadores, né? Como a gente chama, sabe? Governador do Maranhão, governadores. Né? Então, eles tinham mais ou menos o mesmo respeito pelos planetas que nós temos pelos nossos governadores. Né? E da mesma maneira como os nossos governadores nos enganam para que a gente trabalhe, daí eles possam desviar impostos, daí eles nos enganaram, eles nos infundiram com esses desejos carnais para que a gente descesse aqui, né? Mas o que esses cristãos alternativos prometiam é que Cristo tinha trago a luz para nos lembrar de quem realmente somos e nos liberar desses desejos carnais e tal. Então tem assim, platonismo bad vibes, mas nessa direção. Daí tem platonismo good vibes, de você dizer, não, estão descendo para completar alguma coisa e tal. Então tem várias. Eu acho que a questão mais interessante é essa mesmo. Não é porque as almas estão lá eternas e perfeitas, é porque elas decidem mesmo. Eu acho que essa é uma questão mais legal de se investigar. Daí, seguindo o que eu disse, então, o que eu disse é parte assim, é mais uma interpretação good vibes. Né? Então, atribuir as almas aos astros é atribuir elas a um certo modo de vida do cosmos já, né? Mas é um modo de vida que não depende de nenhuma vida mortal específica. Ah, temos tempo? Temos dois. Curiosidade. A ideia dos signos está ligada com qual é isso? Dos Dos signos que você acredita e tal, que os astros interferem na nossa vida. Sim. Tá ligado a isso, mas é complicado. Na época de Platão, ele provavelmente não tinha nenhuma astrologia do forma como a gente conhece. Mas nos primeiros séculos da nossa era já tinha, assim, a astrologia tal como a gente conhece, é formada tipo no primeiro século, segundo século antes da nossa era. E daí depois isso realmente entra nas discussões sobre a relação das almas com os astros e tal. Mas você ser do signo do dia que você nasceu, o signo onde o sol estava onde você nasceu, isso é do século XX. E no século XX é mais uma vulgata disso? É uma vulgarização, sim, é porque Tem toda essa cosmologia, essa complexidade. não tem toda essa complexidade, não tem todo. E nem mesmo tem toda a complexidade do mapa, porque você só está olhando o sol. E por que você só está olhando o sol? Porque as pessoas sabem o dia que nasceram, e daí você pode publicar uma coluna no jornal. É isso. Semana que vem, então, segunda-feira é revisão, terça-feira é uma coisa minha, quarta-feira é avaliação.